Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. Estou aqui novamente, Café com Elas. Tá? Vocês querem tomar um cafezinho para começar nosso programa? Olha, eu quero agradecer ao restaurante Mocelim. As nossas gravações estão sendo aqui. E traz um cafezinho pra gente. Gente, eu amo. Só um corte pra dar aquela acordada. E esse bolinho, pelo amor, né? Que delícia. Gente, esse bolinho é maravilhoso. A gente briga pelo bolinho, né? Vai comer, vai comer. Você vai comer o seu bolo? Amigas, né? Você vai comer o seu bolo? Eu vou. Vai comer o seu bolo? Vou, tá? Não, vou dar pra você, Gente, amiga. Café com Rosana Paz aqui, eu sou apaixonada por café real, tá? Muito obrigada. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Então, cheers. Então, Bom demais, né? Saúde, gente. Saúde. Ai, delícia. Bolinho. Tudo. Então, vamos voltar aqui. A gente está fazendo uma continuação da segunda-feira passada, onde nós falamos sobre dependência emocional. E nós estávamos conversando com a Josi, que ela passou por um processo que ela não sabia que ela estava vivendo isso dentro de casa, e até o momento que veio uma pessoa de fora e falou, você está passando por isso. E foi quando ela foi identificando e realmente é verdade. Então, Josi, eu quero começar. Primeiro eu quero agradecer novamente. Eu tô amando esse quadro com vocês. É bom demais. Vocês estão gostando? Ai, eu tô adorando. Você tá gostando? Vocês estão Maravilhoso. gostando? Você tá gostando? Vamos fazer junto? Você tá E eu acho que é legal que a gente está falando sobre assuntos importantes e de uma forma leve, né, gente? Porque se a gente também falar de uma forma muito pesada... Necessário. A vida já é pesada, né? E aí a gente tem que trazer leveza com clareza. Porque quando a gente entende, tem clareza das coisas, a gente amplia a nossa consciência e a gente pode mudar. Perfeito, Não é? amiga. Você sempre lúcida das suas falas. O primeiro ponto, né, pra gente Maravilhoso. mudar, é a gente olhar, né? Quando Deus falou assim, no princípio criou Deus, né? Tá escrito, os céus e a terra. Era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas ele disse, haja luz. Então, a primeira coisa, peraí, tem que colocar luz sobre isso aqui. Então, quando a luz vem, aquilo que está embolado, confuso, você começa a ter o que a Ilânia falou, clareza. Isso é um dom de Deus, isso é a primeira coisa que Deus faz. Então, assim, naquele momento de treva, né, que eu estava vivendo, eu senti essa luz, né? Eu pedi, eu clamava, o Espírito Santo me ouvia, eu tenho certeza, mesmo ele errando, vivendo em pecado, mas eu clamava com minha alma, Deus, eu preciso sair disso, eu não sou isso, eu não quero continuar vivendo isso. Quando que eu vou sair disso? O que eu posso fazer, sabe? E aí, quando essa luz veio, né, precisei de ajuda para isso. Porque mesmo sabendo, quando ela colocou aquela luz, que eu vi lá nos grupos, né, pessoas fazendo... Aquela sua amiga que isso. falou assim, que te viu passando por aquela situação, só relembrando um pouquinho, tá? Ela te viu passando por aquela, ela te pegou num momento triste que você tava e chegou até você e você relatou algumas coisas que estavam acontecendo, né? Eu conheci ela naquele momento e me tornei amiga dela. Sim. Ela foi muito assim, cuidadosa comigo e ela procurou minha família, ela falou pra todo mundo, olha, não adianta, porque ela tá vivendo, não adianta você ficar pressionando. Ela aí conscientizou minha família da situação. Ela me mandou vários links de vídeos. Gente, que anjo, né, gente? Foi, ela é a assim, Vivian. Foi essencial. Foi, maravilhosa. E até E hoje. isso é uma característica, né? Quando as pessoas escutam uma palestra, a gente está falando, eu tenho uma amiga, eu tenho uma irmã, eu tenho alguém que sofre violência. Eu vou lá contar para ela, calma. Vai lá dar amor para ela. Exatamente. Porque o que acontece? Geralmente a mulher que está sofrendo, ela já está em isolamento, ela só tem ele. É uma ostra, né? É a fonte de prazer, é a fonte de dor. E é com quem ela pode contar. Exatamente. Porque eu costumo dizer isso. Eu vou para minha casa, fecho a minha porta, fico tranquila lá. E ela que está no meio do olho do furacão? Ela tem que ter uma amizade primeiro, sem falar mal do outro. Tem uma amizade, começa a dividir histórias, livros, vai passando um link, mas sem ser muito mais a família até então, eles ficam tão desesperados com a sua situação que eles querem falar, eles ficam assim, você é louca, por que você tá com esse homem? E é pior, porque quando a gente tá sozinho, a gente vai reproduzir aquilo que a pessoa falou. E aí a pessoa e cria mais problemas. Sabe o que eu acho? Às vezes a pessoa tá numa confusão mental e sentimental tão grande que não adianta entrar de sola e a pessoa não conseguir esclarecer. Porque o que a Ilânia falou, a dor e o prazer tá na mesma fonte. Tá na mesma fonte a dor e o prazer.
Aí você fica oprimido no relacionamento e pelas pessoas falando. Aí Você naquele fica no ali. meio. É. Exatamente. A gente não vê saída, não vê solução, só quando essa luz vem. E o amor, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo assim, derrama amor. Eu ouvia dentro de mim, era muito nítido. Mari, lembra numa reunião que nós tivemos das amigas? As amigas sabiam, elas falavam entre si e oravam por mim. Ai, vou me emocionar. Mas eu não tinha força pra sair, sabe? E aí naquela reunião, a Carlinha até falou, Josi, você precisa amar alguém, você precisa se envolver com alguém, ter um outro relacionamento, um homem novo na sua vida. E eu dentro de mim, eu falava, não é um homem novo, sabe? E aí, derrama amor. E o coração falava, derrama amor. Eu falei, gente, mas o Espírito Santo fala comigo, eu tenho certeza que é a voz dele, derrama amor. Mas eu falo com Deus, como que eu vou derramar amor nessa pessoa? Esse homem que faz isso, já tinha terminado, ele me perseguia por todos os lados. E aí um dia ele entrava lá no escritório onde eu trabalhava, ele fazia uma confusão, né, lá na portaria, se eu não deixasse ele entrar, e ligava, ele me afastava, as pessoas que trabalhavam comigo não queriam mais trabalhar comigo, porque ele ligava, perturbava. Josi, não tem condição, esse cara tá me ameaçando. E aí, por fim, a voz que vinha era derrama amor. Toda vez que ele chegava na porta do escritório, eu dizia, vai embora daqui, sua peste, você é um karma, você é uma coisa ruim, não sei o que, falava várias coisas horríveis pra ele. E aí, coisa que eu queria me afastar. Eu já falei que eu não quero você, seu sujo, seu nojento. E aí, ela para derrama amor, eu comecei a olhar, botar o pé no chão, respirar mais fundo. E aí, antes de procurar o tratamento, tá? E aí eu comecei a agir por mim mesmo nessa visão de derrama amor. E aí, quando ele começou, eu chegava lá, eu comecei a respirar fundo. Sabe? Me controlar. Aí quando ele vinha falar, aí ele falava assim, quando ele ia falar, xingar, falar alguma coisa, aí eu falava, você quer um café? Aí ia lá bem fazer o café, aí comecei a perceber que ele começou a ficar meio que aquela coisa do vampirismo, não tinha sangue. Né? Ele falava assim, então eu vou embora. Então tá, então eu vou. Só que ele ficava 2, 3 horas, começou a ficar meia hora. Você tirou da mão dele o controle de te tirar do sério. Exatamente. E foi uma das coisas, quando eu fui procurar ajuda, a Irlânia falou, mas então você está me dizendo então que a sua emoção tá na mão do outro? Né? E aí é isso, entregava tudo, porque a pessoa me desestabilizava totalmente, eu não sentia. Você foi tomada pelo Espírito Santo. Aí eu comecei a viver essa realidade. Ter esse controle ali de... Eu proibi de entrar na minha casa, então eu estava no portão, eu ia lá no portão, com muita paciência, eu ficava. Aí ele falava o que ele queria falar, eu não xingava, não reclamava, eu não xingava, né? Falava palavras ruins, respirando fundo, falava, tá, agora eu tô ocupada, não posso, não sei o que, ficava enrolando. Só que aí chegou num nível que eu não tive mais jeito. Aí a minha amiga falou, Josi, por que você não procura ajuda? Tem um projeto que ajuda mulheres a se libertar. E a Rilane era voluntária nesse projeto. Então fiz. Vocês já eram amigas já? A gente não se conhecia. Não. E foi daí que surgiu a amizade. E aí no consultório. Foi no consultório. E aí ali a gente começou a conversar e ali, logo naqueles primeiros dias eu vi que eu precisava de ajuda mesmo, inclusive das leis, né? Amparadas por lei, de pedir medida protetiva, que foi o único jeito de eu conseguir mesmo me libertar. Você teve que entrar judicialmente, Judicialmente. A advogada do projeto. Que é pra ele não se aproximar de você. Porque aí chegou que era aquela perseguição, inclusive na internet. Se eu marcasse localização de onde eu estava, ele aparecia. E ele cometia todos os tipos de violência. A patrimonial, porque ele chantageava ela com dinheiro, né? Fazia as coisas, né? Relacionadas a isso. A sexual, porque tinha a questão do jogo, do lance, do sexo, manipulava pelo sexo e até quando ela não queria, né? Tinha essa força, né? Para acontecer. Tinha a psicológica, que foi sempre desde o começo, né? A moral, disposição de torná-la vulnerável para todos, para a sociedade, entre as amigas, né? E a psicológica, que já estava ali presente há muito tempo. Então, assim, mas o que muda é eu me conhecer, eu saber quem eu sou ao ponto de eu começar a dizer não. Porque quando eu começo a dizer não, e aí é um processo complexo, assim, porque se eu digo não pra você, ai, fulano é egoísta. Se ser egoísta é dizer sim pra mim, não pra você, eu sou egoísta. E a pessoa usa a palavra de Deus. Então tem isso, ainda mais dentro do meio cristão, a gente tem esse problema, porque você é crente.
você quer acertar no seu relacionamento. Você serve a Deus, você quer agradar o Senhor amando o próximo. E aí você tem um desafio do amor, mas aí quando você olha a Bíblia, a palavra, ela diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas só que você esquece do ti mesmo. Só que você esquece do ti mesmo. Você só esse é o verdadeiro e a amor pessoa, mas a próprio. pessoa fala, mas você precisa fazer isso. A palavra de Deus não está dizendo, você não é uma mulher sábia. A pessoa usa a palavra e ela reverte a palavra. Você não usa, né? Você não está sendo Você não sábia. tá sendo Mas a sábia. partir de quê? Do meu olhar? Porque o Espírito Santo só fala comigo como é ser sábia. A gente tem que começar a deixar Deus falar com as pessoas, porque na hora da ceia a gente fala, cada um dará conta de si. E em todos os outros momentos da vida, um fica tomando conta da vida do outro. E mais uma vez, não mais é, a acontece? gente não tá levantando uma bandeira assim, descarta seu relacionamento. Não. Qualquer coisa que acontecer, de forma você vai alguma, dizer que é gente. abusivo e vai embora. Não é É isso. caso extremo mesmo, sabe? É uma De questão forma de você alguma. olhar o que você pode fazer, o que você já fez, onde você se colocou como responsável, o que é a sua parte que você pode fazer para ser melhor. Porque eu vejo hoje amigas que o marido tá com outra mulher, que faz um monte de coisa, e aí ele fala assim, mas foi você que me jogou no lixo, foi você, ele já tinha essa mulher, você que não quis, você não me dava amor. Então ele usa, ainda por cima, e a mulher tá Culpa orando. a mulher pelo próprio ato. Outra coisa que é importante, gente, antes de qualquer coisa, nossa responsabilidade é com Deus, sabe? Se você não vai trair, porque você tem sua responsabilidade com Deus e não com o outro. Com o outro é rebarba, né? Porque você tem os seus valores e a mesma coisa tem que acontecer com o outro que está do seu lado. Rosana, assim, é muito interessante isso que você falou, porque às vezes a gente sai de um relacionamento ruim e arruma alguém, aí trai e entra no relacionamento. Quando você está aqui na sua casa, tudo é lindo. E aí quando você se dá conta, não tem mais aquela pessoa que te oprimia e tal, você acorda lá, você saiu da expectativa, vai viver a vida real, você começa às vezes a viver um relacionamento abusivo também. Então assim, nós temos que ser adultos ao ponto de falar, isso não é pra mim, eu vou parar aqui agora. E vai viver a sua vida, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai servir a Deus com mais intensidade, vai viver esse não amor vai trocar próprio. de problema, porque quando você acorda lá, às vezes o opressor de lá é pior do que o daqui. E aí não é de forma adulta que a gente consegue começar uma relação fugindo dessa. E eu sempre falo, ok, que tu não tá bem aqui, mas resolve aqui. Se tiver que terminar, termina. Raiz, né? E o que você ganha com essa relação? Uma coisa que a Irlanda falava. O que você ganha com essa relação? Porque assim, o que você ganha, o que você acha que ganha, é isso que você está buscando. Então, se você buscou e você encontrou isso que você ganha, esse ganho aí, é meio que a migalha. Né? Então, assim, quando você entende quem você é em Deus, quando você encontra e descobre a sua identidade, quando você vem pra dentro, você vai entender que não é o que o cara fez com você. Não é sobre ele, não é sobre o que o abusador faz ou fez, é sobre quem você é. É sobre o que você merece em Deus. Não porque você é tão maravilhosa e tão perfeita, mas porque Jesus se entregou por você e Ele te fez merecer todo o amor, o melhor amor, a melhor qualidade de amor. O que Ele tem, o amor dele é o amor de qualidade. Então quando você entende isso, peraí, eu mereço porque Ele me fez merecer. Foi o sacrifício dele, Ele me amou primeiro e o amor dele me preenche. Eu não preciso viver dessa migalha de amor, desse cara que está me diminuindo e me deturpando. Aquela palavra que fala que é deturpando a minha imagem, mas não é só isso. Esqueci agora a palavra. Né? Você, inclusive, te faz defraudando, duvidar. Né? Defraudando. Essa é a defraudação emocional. Leia um livro da Sarah Schiller, Defraudação Emocional. Gente, é maravilhoso, eu já li. Faz você duvidar de quem você é. Quem faz eu duvidar de quem eu sou é porque não sabe quem é. E aí tá todo mundo tentando sobreviver, mas diminuindo o outro. Esse é o caminho? Não é o caminho. E aí se eu volto para Deus entendendo esse amor que Ele tem por mim, eu consigo curar inclusive as minhas feridas do passado. Mas isso não pode ser uma bengala, eu tô tentando, tá, em Deus. Fica aqui suportando não é isso assim. comigo, E não é o uma caminho. coisa que você falou, e eu acho importante a gente frisar. Você passou por um momento dolorido como esse. Enquanto você não resolver aquela questão, não adianta já se envolver com outra pessoa. Por quê?
o problema vai continuar acontecendo até você ser transformada dentro de a você. cura no amor. A cura. O amor que Tem você que ter precisa. luto, né? No final das contas, Rosana, é exatamente isso. O que eu descobri? O derrama-amor que o Espírito Santo dizia era o amor em mim. Porque quando ele chegava, que eu começava a falar pra ele que você isso, que você aquilo, eu fazia o que ele fazia comigo. Sim. Era o jogo dele. Eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa que vai humilhar o outro, que vai falar você é um karma, você é um lixo, sai da minha vida. Não, Isso eu é o sou que de ele Deus. fazia com você. Só que quando eu parei de fazer isso, eu derramava amor em mim. Quando ele ia embora, eu não ficava mais tremendo, nervosa, estressada. Ele ia embora e eu ficava em paz. Só que antes, quando eu xingava, fazia tudo que vinha, eu ficava atribulada. Então eu não derramava amor, eu não transbordava do que era meu, do que era de Deus em mim. Porque eu já tinha conhecido o Senhor, eu já tinha uma nova vida. E a fonte que jorrava em mim é a fonte de amor. Então do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os rios que estavam jorrando em mim não eram de águas vivas. Não era sobre ele, não é o que ele merecia naquele momento pelo que ele estava fazendo. Mas era sobre quem eu sou e quem eu sou em Deus. Então, como que foi esse pós, quando você conseguiu, acabou? Assim, existe vida após a Ai, deixa eu fazer uma violência observaçãozinha, doméstica. né? Quando você acabou, que vai embora e agora você tá em paz, às vezes, Josi, você fica assim, né? Ué, tá tudo bem? Tá tudo em paz? Quando ela perguntou, eu ia falar. Será que tá tudo bem? Eu falei assim, Então, calma. aqui eu pensando, meu Deus, outro assunto agora do programa, porque eu não devia falar isso, que vai dar outra história aqui. Mas assim, a verdade é que acontece, quando você se livra, você não se livra, porque não é sobre o outro, é sobre você. Você se livrou de uma situação, mas você tem uma outra batalha. Então a vida vem provando, você tem que ser forte. E ter ajuda foi fundamental, porque na hora do desespero, porque a pessoa não cansa, como a Rilânia fala, a pessoa tem um tempo livre para ficar perturbando você, para te ligar, para ligar para sua família, para te envergonhar, porque até hoje, se aparecer, por exemplo, o vídeo, 2 anos depois, vai falar, você estava aparecendo lá no programa da Rosana, né, tá assim, assado, com arrogância, você tem que me pedir perdão, você tem que fazer isso. A pessoa até hoje ainda vai criar perfil fake, vai falar, você tá entendendo que hoje não me abala mais? Mas que lá no início, quando eu acabei aquela relação, olha como eu estava acostumada a viver. O ciclo da violência, fisiologicamente, emocionalmente, eu já tinha criado um hábito. E agora eu tive que romper esse hábito. Porque aí, aquela paz foi uma estranheza. Muita paz. Eu não tô acostumada, foram 2 anos vivendo assim, um inferno, vivendo uma perturbação mental, vivendo no ciclo, vulcão erupção, vulcão né? e erupção constante. Inferno mesmo, gente, o vulcão inferno. Então, de repente, aquela paz era estranheza. Eu tive que buscar ajuda, tive que recomeçar uma vida nova, é como aprender a andar de novo. Então, assim, eu queria muito me livrar, mas quando eu me livrei, é como se sente falta de uma coisa que não faz falta pra você. É como uma droga, você fica meio que um vício. E aí você começou a perceber os seus processos? Sim. Ficou claro pra você, assim, o que você tinha que... Ou está, né? Porque, assim, outra coisa, eu acho que a gente tem que respeitar os processos, né, meninas? E ficou claro pra você, assim, eu preciso... E aqui, agora mais aqui. E não agora é ninguém, aqui. tá? É você com Deus. O processo de se refazer depois de um relacionamento abusivo, você precisa de ajuda, de pessoas certas. Não adianta você ficar falando com um e com o outro. E outra coisa, ficar martirizando. O que a Ilana me ajudava muito nas perguntas certas para eu trazer as respostas, né? Então, peraí, tá bom, o que eu faço agora com isso? Né? Não adianta ficar falando do passado, revivendo aquilo, mas você precisa agora se autoanalisar. É olhar para dentro e buscar em Deus, Ele é a fonte. A ferida está aberta. Porque depois que você sai de um relacionamento abusivo, é como se tivesse trauma, uma pancada, um choque. Você está se recuperando. Então, ferida aberta. Adianta eu ter alguém? Adianta eu arrumar agora uma outra pessoa, o amor de um homem. O amor do homem não vai me curar. Se Deus mandar, tem muitos casos de pessoas que logo, 6 meses depois, vem alguém, Deus manda, a pessoa já refaz a vida. Mas com a maioria não vai ser assim. Então você precisa realmente viver o seu momento. O seu tempo, aquela cura, aquela ferida cura. que tá ali. E aí, gente, eu comecei a olhar e ver lá no passado, meu primeiro relacionamento, a minha vida lá atrás, tudo que eu precisava de cura, tudo que eu precisava ressignificar dentro de mim, as minhas posturas.
é um processo muito um lindo, processo, né? sabe? Nossa, E você vê É uma que lapidação, né? você vê o que tá dentro de você. Eles falam uma coisa assim, do coach que fica com a raiva, você atrai aquilo que tá dentro de você. Mas não tem dentro de mim essa coisa ruim, não. Eu não tenho isso, não atraí isso, não. Assim, você fica achando, não atraí. Mas no fundo, o seu medo atrai. Eu tinha medo de sofrer, porque minha mãe sofreu. Cara, isso é Eu tinha muito medo de viver. Então, no fundo, o meu medo atraiu aquilo, uma experiência negativa. Era acaba tanto medo replicando, de... E aí suas escolhas passam a ser pelo medo de não viver. Eu não quero viver o que minha mãe viveu. Você não está escolhendo o que você quer, você está dizendo que não quer viver Não quer, aquilo. E isso. o nosso cérebro, ele não viveu, não. entende, não. Se você Exato. fala assim, elefante, não pense no elefante rosa. O que você vai pensar? Elefante É, rosa. você já viu ele? Então, assim, o que você tem que fazer? O que eu quero? Eu quero uma vida de paz. Eu quero caminhar na praia com meu marido. Eu quero tomar uma água de coco e ser feliz. Eu quero um amigo, viajar. além de um companheiro, Eu quero né? alguém que eu esteja na cozinha fazendo comida e ele esteja comigo. Eu quero poder sentar para ver Netflix junto. Então, assim, você vai escolher o que você quer. Você não vai pela exclusão, sabe? Meu pai gritava com minha mãe, isso eu não quero. E aí você não sabe o que você quer. Escolhe o que você quer, porque o tempo todo Deus nos dá sonhos. E eu gosto muito disso. Eu tive na Disney e aí é interessante que no dia da inauguração de lá, a esposa dele foi e falou assim, o repórter falou assim pra ela, poxa, que pena que o Walt Disney não viu isso tudo. E aí ela vai responder assim, quem falou que não? Começou aqui. Ele viu tudo, ele comprou um mangue, ele construiu um parque. E tem coisa que ele já escreveu hoje, que ele desenhou, que não tem tecnologia para suportar o que é. Uau, E aí você vê, o cara era muito à Sensacional frente do isso seu que você tá tempo. falando. E aí, rapidinho, a Bíblia fala assim como tu pensa, tu és. Se eu não sei o que eu quero, Senhor, começa a mostrar nos meus pensamentos aquilo que tu tens para mim, porque é muito maior. Mariana, escreve, e melhor Mariana. do que eu quero, do que eu sei. Eu que sei os pensamentos que tenho de voz, forte, né? que me trata bem, carinhoso, maravilhoso. Mas me Não, conta. sabe Eu por quê? quero um emprego, eu quero a casa, eu quero Tudo. a família, eu quero a prosperidade. É porque o que você falou assim, geralmente a gente sabe o que a gente não quer. Principalmente quando passou por um trauma. Não quero isso de jeito nenhum. Mas o que você quer? Né? E você materializa aquilo, começou aqui. Vou criar, E Deus, né? Você, assim, e Deus te dá muito além do que você Então, Deus imaginou. criador, né? Ele coloca luz sobre a bagunça, você tem clareza, e depois ele usa a palavra, ele diz, haja luz, depois ele vai falando, e tudo que ele fala vai acontecendo. E tá escrito, Jesus veio depois e falou, né? Ele falou em palavras o que aconteceu lá no Gênesis, no início. Sim. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer pro monte, vai olhar pro monte e vai dizer, transporte-te dali. E não ele irá. duvidar no seu coração. Se você não duvidar no coração. Duvidar. Isso, porque o medo é a antifé, né? O medo é a dúvida. Então, na verdade, eu descobri nesse caminho que a gente precisa se libertar do medo. E se aproximar de Jesus, porque Isso. o verdadeiro A palavra amor lança fora fora todo medo. Ai, E gente, Jesus é o amor que nos une aqui, ó. O amor, derramar amor, aquilo que veio pra mim do Espírito Santo, derrama amor, foi justamente isso. Ele é o verdadeiro amor, ele lança fora o Viva, medo. né? Deixa Então, que eu viva em você. a raiz de tudo estava aquilo. O que é que te atrai nessa pessoa? E aquela frase do coach que eu ficava revoltada. Você atrai o que está dentro de você. Então, o medo me atraiu, me fez viver tudo isso. Então, estar em Jesus é ser livre. E De livre do medo. de aflição, de Eu angústia. acho que o de medo, tudo. o medo é a raiz de todo o resto. Porque quando você perde o medo de passar vergonha, eu tinha medo de passar vergonha, eu suportava tudo calada, porque eu não queria que ninguém soubesse. Medo de tudo. No final das contas, tudo que você deixa de fazer para prosperar e para viver e para ser feliz, e tudo que você deixa de fazer até para agradar a Deus, é na verdade o medo. E é corrente você fica que te travada prende. pelo medo. Outra coisa, o contrário de medo não é coragem, É fé.
É amor. É amor? Porque o amor, lança gente, fora todo lança medo. fora todo medo. Verdade. E Deus é amor, né? Então, quando a gente internalizar isso de verdade, né? Eu acho que tudo é transformado na nossa vida. Eu quero agradecer muito. Eu tô amando. Eu quero pedir. Sem palavras. Foi muito bom, Eu estou meninas. sem palavras. Foi muito Fluiu. bom. A gente vai começar a fazer algumas lives também nos nossos Isso, perfis isso aí. pessoais, tá? Isso. E eu quero pedir hoje, que eu achei que ela ficou muito quietinha, para você dar uma mensagem final, terminando aqui o nosso café com elas, olhando para ali, olha, passa uma mensagem, mana, de amor, de fé, de resiliência para quem está assistindo. Eu vi o olhinho dela brilhando, chorando. Responsabilidade. Não, a mensagem que eu quero compartilhar, não só com vocês também, mas para todas vocês que estão em casa, é que, primeiro de tudo, nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, se desconstrua qualquer tipo de opinião alheia, qualquer tipo de experiência na sua vida, e lá no seu secreto, lá no seu quarto, comece a pedir a Deus com todo o seu coração, com todo o seu amor. Deus, eu, no meu entendimento, na minha intelectualidade, eu não sei o que está acontecendo comigo, então me mostra, desenhe, escreva, porque comigo tem que ser assim, tá, gente? Eu peço a Deus para acontecer, para fazer alguma coisa, para eu entender que Deus vai fazer isso com você. Então, você tem que primeiro se permitir e crer que Ele é fiel para cumprir na sua vida todo esse auto-amor, esse autocuidado. E é isso. Eu acho que é isso. Maravilhoso, Não tem mana. nenhuma isso. situação que ele não possa salvar a gente. Ele traz luz para as trevas. Traz Ele luz escala para as sombras, montanhas. escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, ele faz. Ele é capaz. Ele é Deus e Ele é amor. E se a Maravilhoso. gente A quer vida, viver né? o amor, a gente precisa se aproximar A dele. vida após o relacionamento abusivo, gente. Muito bom, né? Beijo. Até o próximo Café com Rosana Paz.